Saudações a toda a classe de negros e negras espalhados por esse meu país lindo e maravilhoso, por todo esse mundo e esse planeta, com várias tonalidades de pele diferentes, com vários cortes de cabelo ou sem cabelo diferentes, com várias identidades de gênero diferentes e experiências de vida diferentes. Aqui quem fala é João Marcos Bigon, seu professor de História, seu chanceler da causa antirracista aqui do Gole do Teologia de Boteco, seu Martin Luther King do Rio de Janeiro, seu Hotel da Guanabara e seu Pantera Negra de Duque de Caxias. Tudo bom com vocês? Então, eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 11 de maio de 2019, né? E eu queria fazer aqui levantar uma bola aqui para a gente refletir um pouco sobre dois fatos que vão acontecer nos próximos dias e um que já aconteceu, né? Nesse mês de maio. O primeiro fato que eu queria lembrar vocês que dia segunda-feira a gente vai fazer um aniversário aí da Lei Áurea, né, da abolição da escravidão, da escravatura ou da escravização, enfim, no dia 13 de maio, segunda-feira, né, que na verdade não é comemoração por a Lei Áurea, é comemoração pela White Savior, pela branca salvadora, a Princesa Isabel, que, né, libertou ali, salvou os escravos, tadinhos, eles precisavam muito da ajuda dela, enfim. Eu queria fazer a ponte entre isso e um fato que aconteceu muito curioso, muito problemático e desgraçado de todos os dias e todas as semanas, né? Que é reflexo desse governo maldito que está aí. Na segunda-feira, aconteceu segunda-feira um fato que eu queria fazer uma ponte com o lance da comemoração pelo 13 de maio, né? Na segunda-feira, o deputado estadual, se não me engano, Rodrigo Amorim, do PSL, protocolou um pedido de cancelamento, ou não sei se é cancelamento, mas um pedido de cancelamento das cotas raciais nas universidades estaduais públicas do Rio de Janeiro. O movimento negro vai entrar com um recurso, ou qualquer coisa do tipo, vai fazer uma reunião na segunda-feira com o presidente da Câmara para bater de frente com isso, porque é uma ideia execrável e louca. Mas qual relação isso tem com o 13 de maio? Então, por muito tempo o 13 de maio carregou nas costas todo o mérito pela abolição da escravidão no Brasil, e aí não rolou muito uma análise do que nunca rolou, na verdade, e nunca rolou também por uma questão, eu sou da história, eu sou historiador, nunca rolou por uma questão muito lógica. Assim, os historiadores que faziam a historiografia, que faziam a análise historiográfica, eram todos brancos, de esquerda até, boa parte deles, mas nenhum comprometimento com a causa racial, com a causa antirracista, que é muito comum em alguns casos aí desses intelectuais de esquerda brancos. Mas não só isso, a Lei Áurea recebeu todo esse crédito aí porque se trata de uma mulher branca assinando uma lei para salvar pessoas negras, né? Mas a Lei Áurea é resultado de um processo que eu acho que todo mundo tem um pouco de noção disso. Se não tiver, pode voltar a assistir as aulas de história, de preferência contigo aqui. De que a Lei Áurea é resultado de um processo longo e árduo e é reflexo mais das resistências, das reivindicações e lutas políticas dos movimentos negros, não institucionalmente falando, né, não organizacionalmente falando, mas os movimentos negros que surgem naturalmente da diáspora africana no Brasil, né? Luiz Gama, entre outros nomes aí famosos que a gente conhece, que a gente tem tido maior conhecimento de uns tempos para cá, eram grandes abolicionistas, eram negros e lutavam já pela abolição há muito tempo. Eles não recebem esses créditos por uma questão óbvia de que eles são negros. Eles eram negros, né? Mas a Lei Áurea também, além disso, desse falso mérito que a Princesa Isabel recebe em detrimento aí da luta de várias mulheres negras que lutaram antes dela e que fizeram a abolição acontecer de verdade, a Lei Áurea é reflexo aí também de um processo de pressão estrangeira sobre Portugal, e que forçou Portugal a pouco ir criando uma política de abertura do processo, na verdade não abertura, mas de abandono do processo de escravidão legal. Por que eu estou falando de escravidão legal? Porque a escravidão, como um processo ideológico, como um sistema ideológico de poder, e não como um sistema econômico, ela continuou, porque ela é fruto do pensamento colonial, né? O pensamento colonial trabalha nessa perspectiva. E aí eu faço a ponte com o que aconteceu no dia 6 de maio, né, com o pedido infame desse imbecil, né, do cancelamento das políticas de ação afirmativa e das cotas, que é fruto de luta também de muitas e muitas mulheres negras e negros desse país, de luta física, inclusive, em muitos casos, né.
É o pensamento do racista, é o pensamento do senhor de engenho, porque o homem branco racista, ele mantém, e os brancos de um modo geral que são racistas, eles mantêm uma lógica senhorial, eles mantêm uma lógica latifundiária, uma lógica racista, uma lógica colonial, mesmo depois desses processos terem legalmente sido condenados, né? E aí isso é muito reflexo do que aconteceu no processo de esgotamento da escravização do país. Porque eles criaram antes da Lei Áurea ser assinada uma série de leis inúteis que não serviam de absolutamente nada e que aprofundavam o problema da escravidão em muitos casos aqui no Brasil, já que, por exemplo, a Lei Bill Aberdeen, eu não sei pronunciar o nome direito, eu acho que é isso, ela impede que negros entrem no país pelo tráfico atlântico. Porto de Galinhas, por exemplo, foi um lugar que serviu para continuar recebendo, mesmo depois dessa lei, ilegalmente, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, a Lei Bill Aberdeen, ela é uma lei que proíbe. E aí, por um lado, obviamente, você para de ter o tráfico negreiro rolando. Mas você continua tendo escravidão dentro do país, e o aprofundamento dessa escravidão, do rigor de tortura, do rigor de violência, visto que agora não se tinha mais gente para substituir esses escravizados que entravam, né? Depois você tem uma série de leis que a gente conhece bastante, né? Ventre livre, sexagenários, tudo mais, que são lei de terras, por exemplo, que são leis para, de alguma forma, tentar passar pano na escravidão que rolava aqui para fora, que a gente chama de leis para inglês ver, né? Que são leis para inglês ver, porque a Inglaterra, que era o principal país que estava botando essa pressão em Portugal, né? Mas que na materialidade da parada não serve e mantém o pensamento colonial, mantém o pensamento racista e escravocrata que perdura até os dias atuais e se manifesta claramente, se materializa claramente na atitude desse imbecil aí, que ele tenta de alguma forma, e por um motivo que a gente sabe, né, impedir e acabar com um projeto de lei, com uma sequência de lei muito bem estruturada no âmbito jurídico, no âmbito da perspectiva sociológica, da perspectiva até histórica, porque é uma lei de reparação histórica, que facilita com que negros e negras adentrem no mundo universitário. Obviamente é uma atitude que é reflexo de um pensamento social, que é o pensamento colonialista, que é o pensamento racista, né? E que manteve a escravidão numa instância diferente da instância econômica, material e da esfera da legalidade como ela existia. Ela manteve a escravidão no seu sentido mais profundo, que é o sentido do poder de uns sobre outros. Quando um cara que é eleito e que é uma figura pública, que deveria temer esse tipo de atitude, repudiar esse tipo de atitude, não só por uma questão moral básica de que isso é errado, mas por uma questão de que isso queimaria ou queima o filme dele. Pega uma placa de uma vereadora, esse cara é o mesmo que quebrou a placa da Marielle, tá? Se eu não falei, eu tô falando agora. Pega uma placa de uma vereadora eleita com maioria de votos no Rio de Janeiro, com visibilidade, que ganhou maior visibilidade ainda, no exterior inclusive, né, por conta do seu assassinato brutal, e quebra. Isso é a manifestação plena do que o senhor de engenho acha que pode fazer com tudo que é negro. Porque o senhor de engenho chega chegava na feira de escravos, ele apalpava, ele mexia no dente, ele mexia nos seios, ele mexia na vagina, ele mexia no pênis, ele cutucava, ele apertava, que é uma coisa que as pessoas brancas até hoje têm o costume de fazer. O meu tempo está acabando, eu vou fechar. Porque o vídeo está acabando mesmo. Que pessoas brancas têm o costume de fazer, e aí o cara não só faz isso, como também vai lá e tenta criar uma contrapolítica, né? Ele tenta criar uma política que restringe os direitos de uma comunidade inteira de pessoas que por muito tempo, por muitos séculos, não teve acesso. Não existe nada mais escravagista do que tentar escravizar um corpo negro, mesmo depois da escravidão. E é isso que o racismo acaba fazendo. Essa mentalidade, ela não deixa de existir, muito embora o processo histórico e toda a construção econômica que era derivada da escravidão tenha acabado. A mentalidade continua existindo porque os métodos de ação são os mesmos. O cara cria uma lei para rebater um outro processo de leis que já estava em curso, porque ele não admite que os corpos negros estejam no mesmo espaço. Os corpos negros, para ele, têm que ser subalternizados, têm que ser destratados, torturados, exterminados, e não podem assumir a posição de humano, a posição de pessoa. Tem que manter a condição de objeto ou de inferiorizado. Bem, era sobre isso que eu queria falar, era bem rápido. E, enfim,
Um beijo negro, sorriso negro, um abraço negro e fogo nos racistas, esses filhos da puta.